Esse vídeo aqui vai ser um vídeo de perguntas e respostas sobre atendimento infantil, carreira do nutricionista materno-infantil, como é que você faz para florescer para a nutrição materno-infantil. Eu já tô com algumas dúvidas aqui na mão que o pessoal foi me mandando, pra gente completar aqui o nosso tira-dúvidas do nosso aquecimento. Por esses dias, né? Por esses dias nada, 2 semanas, hein, gente? 2 semanas já faz. O tempo tá passando assim, ó. A gente começou uma jornada aqui de aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Um workshop que vai acontecer dos dias 18 e 25 de janeiro. Então amanhã, finalmente, a aula 1 do workshop vai pro ar. Vocês vão descobrir, né, como descomplicar o atendimento infantil, como ser mais segura, mais bem reconhecida, né, bem remunerada, como nutricionista materno-infantil. E aí, como eu não me aguento, vocês bem sabem, né, fiz uma série aqui de aquecimento. Todo dia às 18 horas a gente se encontrou e conversou sobre temas relacionados à nutrição infantil, desde atendimento da criança, da divulgação do nutricionista, de como que você faz para se tornar referência. E agora, eu tô aqui com algumas dúvidas que o pessoal foi enviando, tá certo? Quem tá entrando ao vivo também, vocês sabem que vocês sempre têm prioridade, né? Vocês podem mandar as dúvidas de vocês. Eu tô vendo que tá por aí Marisa, Maria Isabel, a Débora do Nutridinhos, a Mariana Ferreira, a Kátia, a Ana, a Fernanda, a Daiane, Bia, a Esté do Personal Nutrimãe, né? Nutricarol Tergolino, Priscila, enfim, sejam todas muito bem-vindas por aqui. Eu queria que vocês colocassem pra mim, vocês acompanharam a série de aquecimento? Queria entender um pouquinho. Quem aí viu as aulas, quem acompanhou as nossas aulas das 18 horas, né? E, gente, algumas delas acabaram ficando gravadas. Então, vocês também têm essa possibilidade de assistir, né? Depois, dar uma olhadinha, uma revisada no conteúdo, porque amanhã, logo cedinho, a primeira aula do workshop Descomplicando Atendimento Infantil vai ao ar. E é importante você, né? Eu falo que essa jornada de aquecimento foi uma preparação para vocês chegarem ainda melhores ali na aula 1 e aproveitar com mais qualidade ainda aquele conteúdo, tá certo? Quem tá inscrita vai receber o link amanhã por e-mail, tá? A Maria Isabel falando que acompanhou e que também acompanhou das 12 horas. Inclusive, gente, de verdade. Quem não viu a live de hoje às 12 horas, veja depois. Hoje veio a Mari Claudino. A Mari foi uma das fundadoras, né? Ela é uma das fundadoras do Põe no Rótulo, que basicamente acho que todo mundo aí conhece ou deveria conhecer, né? E ela também contou pra gente como que foi a jornada dela dentro da nutrição infantil, né? Ela é uma super referência, trabalha em vários projetos de políticas públicas, então vale a pena você conhecer a história dela e o que ela tem feito para florescer na nutrição materna infantil, tá certo? Vamos lá, Mari querida, nossa aluna da formação em coaching, depois vocês conheçam um pouquinho da história dela. Deixa eu ver aqui. Carol, você ensina a trabalhar em grupos com crianças maiores? Vou começar com a dúvida da Carol, então, que tá aqui ao vivo. Pode ser? Ela perguntou assim. Carol, você ensina a trabalhar em grupo com crianças maiores? Tanto com crianças maiores, com crianças menores, né? Eu acredito bastante na abordagem da gente conseguir pegar um grupinho de crianças e trabalhar com eles temas específicos correlacionados à alimentação. Só que qual é o ponto? A gente precisa entender sempre, né? Aqui durante a nossa fase de aquecimento, estava bem focado em falar com vocês sobre o atendimento individual. Apesar de duas das nossas alunas que vieram essa semana, elas contaram da abordagem que elas têm trabalhando com grupos, né? Com grupos de acompanhamento. Por que eu falo do individual? Porque eu acho que esse é um primeiro movimento para a gente pensar, né? Como eu atingo individualmente as crianças em atendimento e depois como eu posso fazer para trabalhar com grupos. Portanto, acabou que a gente não falou durante essa semana, né? Mas sim, eu geralmente ensino ali como lidar com esses grupinhos. E por que eu acredito tanto nesse poder do grupo, né? Porque eu vejo que a gente consegue um resultado assim tão bom às vezes quanto se a gente estivesse só ali com aquela criança, mesmo dividindo a atenção entre várias crianças. Por que a gente consegue esses resultados?
Por quê, gente? Primeiro, as crianças, não só as crianças, né? O ser humano como um todo, enfim, ele busca sempre por grupos, por trabalhar com outras pessoas. Isso faz parte, isso durante a espécie foi necessário para a perpetuação da espécie, a gente estar perto de outras pessoas. Naturalmente, as crianças, né, elas vão gostar de estar em grupos de crianças, elas vão gostar de desenvolver atividades. E se a gente faz isso com crianças da idade dela, a gente consegue até essa interação ali de um aprender com o outro, um ensinar o outro, né? Um motivar o outro, dependendo da idade da criança, até um competir com o outro, dependendo da idade, eles já estão naquela fase de querer competir, quem é primeiro lugar, quem é segundo e tudo mais. E aí, esse trabalho em grupo é sempre interessante, né, que para você não enfiar as mãos pelas pernas, que você saiba que grupo é esse, que grupo você quer conduzir, sobre o que é esse tema. Porque não dá para num grupo você associar condições mega específicas de cada criança. Então, ou você vai trabalhar com um grupo, que é um grupo sobre seletividade alimentar, um grupo de crianças sobre alergia alimentar, um grupo de crianças, né, que você vai falar de hábitos alimentares mais saudáveis, um grupo de crianças que seja específico, porque aí as atividades, ainda que sejam para o grupo, vão servir para todas as crianças, tá? Acho que essa é uma primeira dica para quem deseja montar grupos, você saber a faixa etária que você vai colocar e a condição específica que vai ser trabalhada. Claro que em grupos que a gente vai falar de alimentação saudável como um todo, a gente consegue misturar, né? Um grupo que fala de alimentação saudável como um todo, dá para ter uma criança seletiva, dá para ter uma criança às vezes diabética, outra nefropata, outra alérgica, e tá tudo ok, a gente vai falar de alimentação saudável e tá tudo bem. Só que se você quer fazer grupo de acompanhamento para a melhora de uma condição específica, você vai ter que ter um grupo sobre uma condição específica e fazer atividades, propor atividades que ajudem com aquilo, né? E aí buscar tanto ferramenta quanto material de apoio que possa sustentar ali a interação dessas crianças, né, entre elas e com você, e que sempre gerem um aprendizado. Então eu sempre falo assim, quando você vai pegar uma ferramenta e vai usar, né, quem é aluna minha lá na formação em coaching nutricional infantil bem sabe, quando eu chego nas aulas de ferramenta, não é assim, toma a ferramenta aqui e usa. Não, antes eu falo qual que é o objetivo com o uso daquela ferramenta, o que a gente espera atingir, né, com o uso. É uma ferramenta mais de autoavaliação, é uma ferramenta mais de motivação, é uma ferramenta do quê? E aí, você decidindo qual é o teu objetivo com com aquele encontro, você vai pegar e vai decidir qual é a ferramenta ou qual é a atividade que você vai desenvolver para atingir aquele objetivo. Esse é um segundo passo importante na hora dos grupos. E o que eu gosto também dos grupinhos é que você tenha sempre um momento ali para as próprias crianças falarem. Não precisa ser só você, né? Só você na construção e na fala. Deixar esse espaço ali também para eles contarem como foi em casa, o que é que eles fizeram entre um encontro e outro, o que eles estão gostando, quais são as sugestões deles, né? Isso faz um grupo, essa divisão entre eles. E aí as crianças vão trocando. É muito, mas muito legal mesmo. E você pode, inclusive, se quiser, ter um grupo paralelo de acompanhamento com os pais dessas crianças também. Isso potencializa ainda mais, né, quando a gente fala de um grupo de acompanhamento no sentido de conseguir chegar no objetivo final ali. Se você ter esse grupo com os pais dessas crianças, você consegue mais potência até. E aí a mesma coisa, nesse grupo você vai pensar qual é o objetivo daquele encontro específico, né? Sempre indo em direção a qual é o resultado final que você deseja. E aí, o objetivo daquele encontro em si, você vai preparar o material, a ferramenta, a atividade que te ajuda a conseguir desenvolver aquilo que você precisa. Para não ficar muito abstrato, né? Por exemplo, se você está trabalhando com um grupo de crianças seletivas e você está precisando fazer a apresentação de frutas, verduras e legumes para elas, né? O que eu faria? Eu pegaria a ferramenta do cientista da Nutri, que é uma ferramenta de coaching nutricional infantil, onde a gente investiga os alimentos através dos 5 sentidos. Eu construiria com elas lupas, né? Eu construiria com elas todo o mecanismo para elas fazerem investigação dos alimentos. E aí cada um iria investigar o seu alimento e depois a gente ia ver o que cada um reparou, quem reparou mais no quê, quem viu mais cor, quem sentiu mais cheiro, quem é que percebeu
como era o sabor, né? E eu ia fazer isso brincando com as crianças, em grupo, uma estimulando a outra, sem forçar. E ali, qual que seria o objetivo dessa minha atividade? Fazer com que as crianças se aproximassem daquele alimento, interagissem com aquele alimento. E provavelmente elas levariam isso de atividade para casa, né? Colocando lá quais seriam os alimentos que elas teriam que investigar daquele encontro até o próximo, tá bom? Então, assim, dando um panorama do todo, seria por aí o caminho. Beleza. A Maria Isabel fez uma ótima lembrança. A live da Joana, Joana é nossa aluna da formação em coaching nutricional infantil, foi a live da sexta-feira, né? Ela falou como ela trabalha com os grupos. Show de bola. Deixa eu pegar aqui o celular que eu deixei as dúvidas salvas nesse outro celular. Vamos lá. Ó, vou começar com essa daqui, que foram as dúvidas que vocês foram mandando por e-mail, né? Eu tinha pedido para vocês enviarem pra gente poder, antes mesmo de começar ali o workshop, entender o que mais que vocês queriam saber, quais são, né, os pontos que vocês estão precisando descobrir e desenvolver. Mas dá um segundinho aí pra mim que eu apertei aqui sem querer e saí de onde estão as perguntas. Olha lá, vamos começar com essa daqui, ó. Boa tarde, inscrição confirmada. Beleza. Aliás, vocês confirmaram a inscrição de vocês, gente? O pessoal que está inscrito em workshop confirmou por e-mail. É importante vocês confirmarem, tá? Pro e-mail de vocês, verem que o e-mail de vocês não é um spam, ou o meu, né, não é um spam. E amanhã vocês receberem o link da aula. Então, é importante vocês irem lá no e-mail que eu enviei e apertar a confirmação, tá bom? Bora lá. Ó, minha principal dúvida é como mostrar para as famílias que um acompanhamento com Nutri é importante. E aí, quem tem essa dúvida? Quem tem essa dúvida, levanta a mão. Como é que eu faço para mostrar para as famílias que um acompanhamento com nutricionista é importante, né? E bora lá, ó. Nós temos dois momentos diferentes de mostrar isso. Um momento na nossa divulgação e um momento no alinhamento ali de começo de atendimento, né? Na nossa divulgação, a gente vai mostrar que esse acompanhamento é importante, principalmente levantando situações que aquela família vive, passa com relação à alimentação da criança e mostrando como a gente pode ajudar a solucionar. Então, aí na sua casa você sofre com uma criança que não quer comer verdinho, se ela vê um pedacinho de salsinha, de cebolinha no meio do prato, ela já chora, não quer comer, né? E você já não tá podendo nem pôr tempero mais na comida. Precisa esconder, sei lá, brócolis amassado no meio da sopa para ela comer algum verdinho. Eu sei, isso pode acontecer mesmo com as crianças, mas existem formas da gente conseguir conduzir esse momento que é esperado, dependendo da idade. Talvez seu filho tenha aí uns 2 aninhos, né, aproximadamente, mas dá pra gente conduzir de maneiras diferentes, que ajudem ele a se interessar por esses verdinhos, né, como por exemplo, e aí você vai dar ideias e dar algumas dicas de como poderia ser. O que acontece? O que está acontecendo nessa construção desse texto, desse informativo, de um post de divulgação, né? Aí numa rede social sua, ou num blog que você vai escrever, ou num grupo de WhatsApp que você vai mandar, enfim. O que você está falando? Você está falando assim, olha mãe, você tem esse problema aqui, né? Você sofre com esse problema aqui, que é a criança que não come verdinhos, certo? Aí, além de falar que você sabe que ela sofre, você explica o que é que acontece. Ele chora, ele empurra o prato, você já não consegue mais pôr tempero na comida, né? Tá ficando difícil, cada vez menos ele vai querendo. Aí você descreve a situação. Por quê? Você mostra que você entende ainda mais sobre o que ela passa, tá? E na sequência você traz uma solução. E aí essa é a hora que às vezes a pessoa fala assim, nossa, poxa vida, eu nem sabia que nutricionista me ajudava com isso. Eu achava que a nutricionista simplesmente ia falar o que meu filho tem ou não tem que comer. Que ela ia falar, tá, ele tem que comer verdinho. E eu ia quase que dizer, né, tá, mas ele não come, aí o que eu vou fazer?
E aí sim as pessoas, né, começam a perceber nessa construção do nosso conteúdo como é que a gente pode ajudar. Então, na parte de divulgação, as pessoas conseguem entender como a gente pode ajudá-las se a gente constrói esse tipo de conteúdo que eu falei para vocês. Descrever situações que existem, que são desafiadoras, que são difíceis para aquela faixa etária, né, que ali que é a sua persona, e depois disso você dá uma solução. Né? E você fala, e a gente acaba vendo de maneira mais profunda em atendimento como resolver o caso do seu filho, mas existem caminhos. Uma Nutri infantil pode te ajudar. E aí a gente começa essa construção com as pessoas de como é que o nutricionista infantil pode ajudar, né? Falando, construindo um post sobre isso. Como é que um nutricionista materno infantil ajuda as pessoas? Aí você vai lá e explica o que é que você faz, como que você ajuda, que grupo que você trabalha. Você fala que você trabalha na prevenção, que não é só, né, na cura às vezes ou no controle ali de alguma doença. Você vai e explica isso. E isso é principalmente no nosso conteúdo de divulgação, né? E quando eu falo conteúdo de divulgação, gente, não é só post de Instagram, não. É post, é em stories, é em live, né? Então, tudo aqui que tem a ver com a rede social, é num áudio de um grupo de WhatsApp que você tem ou de Telegram, é em uma palestra que você dá, é em uma conversa que você tem. Você explica sempre problemas que existem na alimentação infantil e mostra, né, ali como é possível de você auxiliar, dando uma dica simples, uma dica geral, que possa ser aplicada por qualquer pessoa. Mas aí você enfatiza que o melhor é claro que essa pessoa sempre procure um profissional para verificar o caso daquela criança. Aí a gente está levantando essa necessidade com eles, compreendem? Tá? Porque uma coisa é a pessoa que ela tem um problema que já existe. Então, a mãe levou o filho no pediatra e o pediatra falou assim, olha, aqui nos exames dele o colesterol deu alto, você vai precisar procurar uma Nutri. Essa mãe entendeu que ela precisa procurar uma Nutri, né? A mesma coisa de uma criança que vai ao pediatra e o pediatra fala assim, olha, seu filho tá com sobrepeso ou seu filho tá com baixo peso, né? Você precisa procurar uma Nutri. Então, esse problema que se apresentou fez com que essa mãe entendesse, na verdade, às vezes não é nem entender, né? Que ela fosse ali informada que ela precisava procurar um nutricionista. Esse é um ponto. Mas como é que a gente pode mostrar outras situações ou adiantar situações para que não tenha que chegar nesse ponto de ser uma condição ali já instalada, né? E colocar para as mães como é que a gente ajuda, inclusive, com prevenção. Como é que a gente ajuda em situações específicas. E aí essas mães vão entendendo mais sobre isso pouco a pouco e vão aprendendo que o seu trabalho vai além de uma prescrição dietética, vai além de ser, né, um profissional que cuida de doenças correlacionadas à alimentação, certo? Faz sentido, gente? Sim? Se faz sentido, manda aí nosso símbolo nos comentários. E aí, dentro dessa divulgação, seja onde for que você for falar desses assuntos, você sempre tem que deixar claro ali como você né, e pode ser a solução para aquela pessoa. Como é que você pode ajudá-la, né? Para ela entender que às vezes eu vejo alguns posts informativos e assim, beleza, ele está informando legal, mas tá parecendo que eu preciso procurar outra Nutri materno infantil, que aquela pessoa não faz, porque em nenhum momento ela deixou claro ali que ela trabalha com isso, que ela faz aquelas atividades, que ela já fez aquilo com algum paciente, né? Então, a gente colocar essa abordagem do tipo, eu faço isso, eu vivo isso, eu vejo isso, eu te ajudo com isso, deixa claro para as pessoas que você é um profissional que trabalha com aquilo e está ali mostrando como pode ajudar. Esse é um caminho. O segundo caminho é durante o teu atendimento. Você deixar claro como o teu acompanhamento pode ajudar, né? O que eu penso é sempre, se essa mãe chegou ali até você, se essa mãe chegou até o teu atendimento, essa mãe, com certeza, ela já está esperando, né? Ali, ela já entende que ela vai precisar de alguma ajuda sua. Então, não tenho que ficar trazendo tantos elementos de como é que o nutricionista pode trabalhar com prevenção ou com cuidado daquilo que ela chegou até lá. Ela chegou buscando uma ajuda específica.
O que você vai precisar fazer no seu atendimento é mostrar como, se isso realmente for verdade, tá, gente? Se for um caso onde você precise disso, é mostrar como você vai precisar de um acompanhamento maior com aquela criança para ela conseguir alcançar os resultados que ela está indo buscar, né? Então é você falar de programa nutricional, é você falar de plano de acompanhamento, é você usar metáforas mostrando que o resultado ele não acontece no mesmo dia. Eu usei a metáfora com vocês da São Silvestre esses dias, né? Que fala que o dia que você decide que você vai correr a São Silvestre não é o dia que você corre a São Silvestre se você nunca correu. Você vai ter que comprar roupa, você vai ter que, né, procurar um personal para te ajudar, você vai começar caminhando, depois disso você vai alternar caminhadas com pequenas corridas, aí você vai aumentar o fluxo da corrida, até que você vai e vai conseguir chegar lá na São Silvestre e correr a São Silvestre. Uma outra metáfora que a gente pode utilizar é, por exemplo, de aprender inglês, né? Quando você vai aprender inglês, você não sai falando inglês, você não chega lá com a professora do inglês e sai falando inglês. Não, você começa com pequenos passos. Você aprende as cores, né? Você aprende primeiro palavras soltas. Aprende as cores, aprende os animais, aí aprende nomes de objetos. Depois disso, você começa a aprender alguns verbos, alguns sujeitos. Aí depois disso, você começa a fazer algumas frases simples. Depois disso, você vai aumentando a conversação, né? Começa a construir textos, diálogos, até que vai chegar o dia que você vai conseguir falar inglês. Com alimentação, a mesma coisa. Um atendimento aqui vai te dar... E aí você pega bem a situação que ela está te levando, né? Nesse atendimento eu vou te dar, por exemplo, o panorama geral aqui sobre essa questão do colesterol. O que a gente pode fazer, né, para trabalhar com essa criança. Mas eu já preciso te dizer que vai ser um passo a passo para vocês atingirem o resultado que vocês querem. Não vai ser um encontro nosso, uma prescrição aqui que eu vou te fazer que vai derrubar esse número direto ali nos exames. Não, vocês vão precisar desenvolver várias atividades. Para isso a gente vai ter que trabalhar em cada uma delas, né? Eu tô vendo aqui também que existe isso, aí você vai pontuando isso no caso. Então a gente vai levar um tempo para conseguir. E aí você mostra como você pode ajudar nesse tempo. Você fala, você não vai vir aqui simplesmente para eu ficar falando, ah não, tá certo, né, continua comendo isso, ou não, troca por aquilo. Não é isso que eu faço no meu atendimento. Cada vez que você voltar e retornar em um atendimento com seu filho, a gente vai ter uma nova ferramenta para aplicar, a gente vai ter uma nova atividade para fazer. Eu vou pegar quais estão sendo as dificuldades que vocês tiveram nos últimos dias e a gente vai trabalhar em cima delas para vocês irem embora com resoluções, com ações. Então isso vai fazendo com que você consiga ter mais resultados, né? E aí quando você mostra que você é a pessoa que pode ajudar aquela família a ter mais resultados, ele entende a importância do nutricionista, tá bom? Fez sentido? Sim? Sim? Manda aí se fez sentido ou não pra vocês. Deixa eu lá pegar aqui as próximas perguntas. Deixa eu virar aqui. Beleza, ó. Gostaria de dicas de como iniciar o atendimento para introdução alimentar. Sou formada há 10 anos e sempre trabalhei na área de UAN e merenda escolar. Agora eu gostaria de migrar para a área clínica infantil e gostaria de saber os principais desafios e se é possível ser bem-sucedida atendendo apenas o nicho de introdução alimentar. Beleza, ótima pergunta. Então, resumidamente aqui, o que ela quer saber é quais são os primeiros passos para ela começar a atender no nicho de introdução alimentar e se dá para ser bem sucedida atendendo apenas esse nicho. E eu vou responder aqui de saída sim, dá, do mesmo jeito que dá para ser bem atendida, bem sucedida atendendo qualquer nicho específico dentro da nutrição materno-infantil. Porque todos eles, gente, a gente fez uma conta lá nos primeiros dias de live, né? A gente não tem ainda profissionais o suficiente, muito menos profissionais capacitados e preparados para lidar com as demandas de consultório infantil, né, das crianças, de conseguir ali acessar a criança. Às vezes a gente até tem profissionais que têm o conhecimento técnico-científico, mas que falta conseguir acessar a criança. Então, se você é uma profissional que quer trabalhar com criança, seja qual for, introdução alimentar, seletividade, obesidade, não importa. Não importa a condição, não importa a idade, o ponto é, você vai ter que sempre trabalhar o seu conteúdo técnico, científico e, paralelamente a isso, também trabalhar como você faz para acessar essa criança, como você faz para conseguir ter estratégia, ferramenta, material para lidar com essa criança e com seus pais. Aqui, falando especificamente do nicho de introdução alimentar infantil, né?
né? Eu percebo que esse é um dos nichos que nesse momento estão até mais em evidência. Seletividade alimentar é um nicho bem em evidência, alergia alimentar. E por que eu falo isso? Porque se nos últimos anos a mídia como um todo, né, a mídia popular, falou bastante sobre os 1000 dias, que a gente já até sabe agora, né, que são 1100 dias, que é o tempo ali, os 1100 dias, os 3 meses antes da concepção do bebê, então o cuidado para com essa mãe, com esse pai, antes enfim, né, esse bebê começar ali as primeiras formações dentro da mãe, depois disso gestação, os 2 primeiros anos de vida. E como se começou a falar muito disso, a mídia como um todo, falando de programação metabólica, né, falando de como que a nutrição pode mudar os primeiros anos da vida, que não é mais necessariamente a papinha. A gente teve, bem recentemente, né, no ano passado, o lançamento do novo guia alimentar para menores de 2 anos. Então, no geral, existia um movimento para falar bastante sobre introdução alimentar. Portanto, eu vejo que esse é um nicho que ele tá assim, fácil das pessoas verem. Por quê? As pessoas também estão cada vez mais entendendo que não é uma questão simplesmente de trabalhar com o problema alimentar, mas sim é de trabalhar com a prevenção e que tudo isso pode começar, né, ali na introdução alimentar. A gente até sabe que pode começar bem antes, com a amamentação, com gestação, com a fase de quando você está se preparando para engravidar, mas o que eu percebo é que é evidente, um pouquinho mais já na cabeça das pessoas, essa fase da introdução alimentar. Por isso que eu diria que com certeza é possível, a gente tem, né, várias alunas que trabalham com introdução alimentar, que a maior parte dos atendimentos delas vem de introdução alimentar. Eu não tô lembrando de nenhuma que assim, ela fala que trabalha só com isso, mas porque ela não quer, senão ela teria demanda, né? São alunas que gostam de trabalhar com outras faixas etárias, trabalham geralmente ali com 1 ou 2 anos, né? Também com essas crianças menorzinhas. Mas os primeiros passos, então o que você precisaria fazer? De saída, né? Primeira coisa, você vai utilizar o que você tem gratuito, que é a leitura do guia alimentar. Vai estudar o guia alimentar para menores de 2 anos, o guia que a gente tem agora mais atualizado. Quais são as orientações, o que é que está ali, né? Você vai estudar isso. Paralelamente a isso, você vai estudar também sobre como você, enquanto profissional, pode dar mais segurança para essa mãe. Porque a gente sabe que até 1 ano de idade, gente, esse bebê, né, a alimentação desse bebê vai vir ali 80% ainda do leite, seja esse o leite materno, seja uma fórmula alimentar. Quanto mais ele for comendo, menos ele vai mamando, né? Mas a grande porcentagem vai vir desse leite materno. E é isso mesmo, é uma fase de aprendizado, não é uma fase de ele tem que bater um pratão, né? Ele, na verdade, tem que aprender a comer. Só que na cabeça das mães, o que é? Opa, fez 6 meses, então essa criança vai sentar no cadeirão e ela vai bater um pratão, porque é isso que eu preciso. Portanto, o papel do profissional que trabalha aí, para eu te falar, né, os primeiros passos que você tem que seguir, o papel desse profissional é saber como dar segurança para essa mãe, como gerar conexão com essa mãe, como trabalhar crenças sobre essa idade, porque é uma faixa etária que todo mundo, né, gente? Os avós vêm falar, mas quando era com você eu fazia desse jeito, eu liquidificava, né? Colocava no liquidificador, peneirava, aí vem a outra tia e dá um exemplo de como fazia. A família como um todo, e não só a família, as outras pessoas querem ficar dando opinião sobre isso. Portanto, você vai ter que trabalhar muito a fortificação dessa mãe, de o que é que ela quer fazer, né? Qual é a escolha que ela vai fazer para o filho dela. Vai levar as informações de quais são as formas de começar essa introdução alimentar desse bebê, né? O que é que a gente espera da introdução alimentar. Vai deixar ela segura e confiante para que ela possa conduzir esse processo da maneira mais leve possível, para que esse bebê possa aprender efetivamente a maravilha que é comer. E aí ele vai, conforme ele vai aprendendo, né, que ele vai se relacionando, ele vai comendo melhor. E esse vai ser o caminho que a gente vai seguir, tá? E aí você precisa entender, então, ao meu ver, esses 2 pontos. E a terceira coisa que eu te diria, estuda e tenha ferramentas, tenha materiais para acessar essa mãe também, né? Para mostrar para ela num panorama de um todo que
ela pode conduzir essa introdução alimentar com o seu bebê, com o seu pititico, de uma maneira leve, né? Não ser um terror, um negócio difícil, porque é para ser leve para as duas partes, não só para o bebê, para a mãe também. Então, o que eu gosto? Por exemplo, a roda de educação alimentar e nutricional de pais para filhos, que é uma ferramenta de coaching nutricional infantil, ela tem os 12 pilares para que os pais, né, o que é que os pais precisam aplicar com os seus filhos para que eles aprendam ali sobre alimentação saudável, para que eles comam melhor. E nessa, não é você simplesmente falando, faz assim, assim, assado com seu bebê, mas é você construindo essa inteligência com ela, você verificando o que ela já faz, o que ela já sabe, ela te diz, você vai lá e complementa com o que for necessário, né? Você também colocando outra ferramenta que eu gosto bastante, que as meninas costumam usar, que trabalham com introdução, que é a decisão de peso, porque vai ser sempre assim, né? Eu vou até usar um exemplo aqui que é bem típico, sei lá, a mãe quer fazer BLW com o bebê, né? Mas ela vai voltar a trabalhar com 6 meses do bebê, ela vai ter que voltar da licença maternidade e esse bebê vai ficar com uma avó. E essa avó não se sente segura de fazer isso com esse bebê, né? Ela não se sente segura. Então, como que a gente vai fazer? Qual é a decisão de peso? E agora? Eu vou conduzir, né? De que maneira? E essa mãe vai ter que colocar ali respostas de, talvez então não fique com essa avó, fique com a outra que se sente um pouquinho mais segura. Ou eu posso ver aqui com o meu chefe se nesse horário eu consigo sair para ir alimentar, né, esse meu bebê e poder passar essa experiência do jeito que eu quero para ele. Ou não, vamos ficar no meio termo, quando ele tá comigo, eu faço da maneira que eu acredito, quando tá com a minha sogra, eu vou ensinar ela sobre uma introdução alimentar mais participativa, mas que ela consiga ficar segura ao mesmo tempo. E isso a gente vai botando na balança para ver qual vai ser a decisão final, entendeu? Para não ficar uma briga, um pé de guerra. Então, eu vejo que é um cômputo disso tudo. É você ter o conhecimento, estudar sobre. O início de tudo é você estudar sobre o guia, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como que você vai trabalhar acolhimento, segurança ali com aquela mãe, vai passar isso para ela e, portanto, para você conseguir fazer isso, treinar bastante a sua comunicação. Pergunta poderosa te ajuda com isso, metáfora te ajuda com isso, contar histórias de outras pessoas te ajuda com isso. E por fim, você também ter material ali para poder colocar a mãe na ação, para ela não ser tão passiva no atendimento, de ser um negócio só que você vai, né, informando, com uma ferramenta que ela vai preenchendo, uma atividade que ela vai construindo junto com você, o conhecimento de como que vai funcionar esse início aí das primeiras comidinhas desse bebê, podem te ajudar a entregar uma experiência diferente, de você não ser mais uma pessoa que está dizendo, faça assim ou faça assado com seu bebê, mas de você ser uma pessoa que está abrindo as possibilidades para ela e deixando ela escolher o que é que vai acontecer, porque na minha forma de trabalho, a forma que eu, Carol, acredito no trabalho vai ser sempre assim, as mães escolherão sempre o que é melhor para os filhos dela, ainda que a minha opinião seja outra, né? Eu posso achar que, a melhor forma de conduzir a introdução alimentar de um bebê é com o método BLW. Se aquela mãe achar que ela não se sente segura, que ela não quer fazer com esse bebê, não importa a minha opinião, né? Eu posso colocar argumentos para ela, mas quem decide sempre é ela, né? E isso, aqui eu tô trazendo o exemplo da introdução alimentar, mas isso serve para várias outras situações dentro da nutrição materno-infantil. Da gente tomar cuidado de não querer ser o profissional que exige o que eles vão fazer, mas ser o profissional que mostra as possibilidades e que deixa, né, isso ali consciente, pelo menos, porque às vezes as pessoas não têm consciência. Nem sabia o que era BLW, nem sabia que existia introdução alimentar participativa. Eu só sabia que era papinha, que tinha que peneirar, que tinha que bater no liquidificador. Então você traz a informação, traz a consciência, expõe quais são as possibilidades e aí junto com ela você vai construindo os caminhos, né? E você pode muitas vezes nessa construção conseguir até conduzir para algo que ela não era o inicial, não era o que ela estava imaginando de começo. Eu lembro que a Juliana Lúzio, ela veio aqui há algum tempo fazer uma live comigo, ela é uma aluna minha da formação em coaching nutricional infantil, que trabalha bastante com introdução alimentar. E aí ela falou, né, que é incrível como os pais, eles acham engraçado durante o atendimento, porque eles chegam lá, aí no final do atendimento ela escuta assim, mas eu achei que você
ia me passar só a receita de papinha, né? Que você ia falar, pega a batata, mistura com a carne e ia ser isso. Mas não, nossa, quantas coisas a gente pôde pensar, quantos caminhos que você ofereceu pra gente, né? E eu, agora, tendo essa informação, eu até tenho mais condições de decidir, tô mais seguro com isso. Então, que bom que você conseguiu expor isso aqui tudo pra gente. Eu acho que um atendimento bom, bem feito, de excelência, ele gera ações, né? Ele gera uma motivação ali para a pessoa, ações que ela vai fazer, mas também gera essa questão da segurança da pessoa entender o porquê tá fazendo. Não é só porque a Nutri mandou, né? Não é uma brincadeira aqui da Nutri mandou, tipo o mestre mandou, mas a Nutri me explicou, eu compreendi, eu decidi a partir disso fazer algumas mudanças. E aí ela me ajudou a entender como conduzir essas mudanças, tá bom? Fez sentido aí? Quem trabalha com introdução alimentar, coloca pra mim nos comentários. Quem já atende a introdução alimentar? Fez sentido? Vocês acrescentariam alguma coisa, mulherada aí que trabalha com introdução alimentar? Ah, é uma fase tão gostosa, né, gente? Eu acho tão lindinhos os bebês quando eles estão começando a comer. Eu lembro de um bebezinho, né? Eu acho que eu tenho até esse vídeo no feed que eu achei tão lindo. Eu devo ter postado ele. De um bebezinho, assim, ele tava começando a comer e eu tava dando frutinhas pras crianças. Aí ele é maravilhosa. Eu tava falando assim, nossa, essa fruta é maravilhosa, né? E aí ele começou a comer, ele fazia, maravilhosa. Por quê? Porque é uma fase de aprendizado tão linda. A gente pode levar tanta saúde, né, para essas crianças através dessas primeiras comidinhas, tanto na questão nutricional, daquilo que está nutrindo o corpo dela, mas até do próprio aprendizado, dela entender que, nossa, a refeição é gostosa, é um momento de prazer, olha, minha família tá toda junta, que delícia que é experimentar isso daqui, que coisa diferente, nossa, que textura estranha, mas ninguém me força, eu vou no meu tempo. Então eu acho uma fase muito, muito, muito preciosa mesmo. Vamos lá para a próxima dúvida. Tá, ó, a Patrícia mandou aqui, deu certo a inscrição. A minha dúvida é referente às ferramentas que podemos utilizar para crianças bem seletivas, onde aceitam 3 a 4 alimentos nas refeições principais. Obrigada. Tá, vamos lá. Primeira coisa, a definição, né, da gente saber usar as terminologias. Então, seletividade alimentar e dificuldade alimentar são coisas diferentes. Ali eu vi que ela escreveu 3 a 4 alimentos em uma refeição, mas, por exemplo, uma criança com dificuldade alimentar, ela come ali cerca de 5 alimentos, né, no cômputo total. Então, não sei se a criança que ela está citando faz outras refeições, mas é importante entender, uma criança com seletividade, que escolhe os alimentos, ela come todos os grupos alimentares. Eu acho que é a forma mais fácil, assim, de eu explicar essa. Uma criança com seletividade, ela consome todos os grupos alimentares, mas ela seleciona bastante o que ela vai comer. Então, dentro dos tubérculos, às vezes, ela come batata e come cará, né? Dentro dos cereais, como um todo, ela come só, né, sei lá, aveia. Dentro das proteínas como um todo, ela come só ovo, né? Dentro das proteínas vegetais, é só feijão. Então, ela seleciona isso para todos os grupos. Ela vai fazendo uma seleção, ela vai restringindo dentro desses grupos alimentares o que ela come. Porém, ela tem acesso a todos os grupos alimentares, né? Falando aí de macronutrientes, ela tem toda essa ingestão, ela tem uma quantidade maior de alimentos que ela consome, 20, às vezes 30 alimentos aí. Mas é uma criança que, tipo, isso eu não quero, isso eu não gosto, não. Aí é uma criança de quem a gente escuta mais nãos do que sim. Uma criança com dificuldade alimentar, geralmente ela tem características mais específicas. Existem grupos, às vezes, que foram excluídos. Então, às vezes não come nenhum legume, não tem nenhum legume, nenhum. Ela não consome. Às vezes não consome nenhuma fruta, né? Às vezes não consome nada de cor específica, assim. Então, não consome nada de cor verde, nenhum alimento, independentemente do grupo alimentar. Tem uma característica que costuma ser comum, comer, né, aquele alimento de cor amarelada, de cor bege, alimentos mais claros. Então,
essa criança, no geral, ela já tem dificuldades mais específicas. E qual que é o primeiro ponto? Antes de a gente falar de ferramenta que se utiliza, antes de falar de uma atividade que se possa realizar, antes de qualquer um pensar em como conduzir esse atendimento, você precisa fazer um bom diagnóstico. Então, essa criança é uma criança seletiva, é uma criança com dificuldade alimentar. O que é, né? É uma criança, às vezes, com apetite reduzido, porque pode ser também. Então, aquela criança que ela come de tudo, mas ela come pouquinho, né? Ela não tem aquela fome que, às vezes, outras crianças têm. Mas ela se desenvolve bem, ela não tem nenhum problema de saúde. Ela tem fases, às vezes, que esse apetite reduz. Então, é típico de acontecer, né? Eu estava com uma aluna que estava atendendo 2 irmãs via online, uma aluna lá da formação em coaching nutricional infantil. E ela estava contando, essa aluna é de Minas Gerais, né? E ela estava atendendo uma família, eu posso estar falando bobagem, mas era algum lugar assim no norte, bem lá perto da linha do Equador, sabe? Lá, bem mais lá pra cima, eu acho que era em Manaus. E a mãe falando que estava extremamente quente, né? 43 graus, 44, às vezes 45, aquele negócio assim fervendo. E que as crianças não estavam querendo comer também, ela estava ficando preocupada, né? E aí, é claro, o apetite reduziu, muito calor, não dá vontade de comer. É uma criança seletiva? Não, é uma criança que está respondendo ali a condição do ambiente, né? Então, ela diminui a ingesta, ela procura mais por suco, então só quer saber de suco. Por isso que a primeira coisa que a gente precisa é saber fazer diagnóstico. Inclusive, eu vou mandar depois para vocês novamente, né? Porque eu sei que bastante gente nova chegou. Eu já compartilhei uma vez um print de um artigo científico que fala sobre quais são os caminhos que a gente vai avaliando para entender a condição que está levando aquela criança a não querer comer, né? E aí, ok, mas vamos pensar aqui no caso mais, como que eu vou dizer, mais desafiador, né? Que é a dificuldade alimentar. A criança não come grupos de alimentos, às vezes tem uma deficiência já nutricional por conta daquilo, né? A mãe já tá sem saber o que fazer, arrancando os cabelos, e a criança não come, realmente. Ela come 5 alimentos, 4 alimentos, e ainda escolhe as marcas, às vezes. Só como bolacha se for da marca Maizena. Se você der uma bolacha tipo Maizena de outra marca, ela não come, né? Tipo, se você der Marilã, ela não come. Então, dentro desses contextos, gente, a gente vai ter que buscar as causas. E muitas vezes não vai ser nós, nutricionistas, que vamos fazer diagnóstico, mas a gente vai conseguir olhar o todo, vai conseguir olhar aquela criança e pela história clínica, questionário pré-consulta, somado a uma boa introdução ali do seu atendimento, com uma boa conversa, uma boa escutativa, né, uma boa procura sobre informações ali, você consegue, às vezes, olhar e falar, opa, isso daqui pra mim tá parecendo que é um caso para eu encaminhar para fono. Deve ter um problema mastigatório, já é uma criança de 3 anos, ó, quase 4 anos, ela não fala direito ainda. Então tem algum problema que aparentemente aqui tá relacionado com, né, a fono, vou mandar para lá. Ou não, ela também não fala, mas ela age mais como um bebezinho, né? Ela não tem as ações esperadas para uma criança daquela idade. Será que tem alguma coisa neurológica por trás? Aí você vai investigando. E aí, se você percebe que é necessário encaminhar para um neuro, você encaminha. Se você percebe que pode ter uma alergia alimentar que levou aquilo, vamos trabalhar junto com o alergologista. Se você percebe que tem uma defensidade tátil, né, que aquela criança, nossa, você não quer encostar em alimento nenhum, não quer botar pezinho na areia, não quer andar descalço no jardim, etiqueta incomoda, tudo que encosta, né, parece que dá um negócio assim em mim. Opa, essa criança aqui tem questões com textura. Deixa eu enviar para TO poder fazer diagnóstico. Aí, o nosso olhar como um todo é participar dessa equipe multidisciplinar sempre, né? Ter profissionais que a gente possa indicar para que aquela família possa ter um diagnóstico final. E às vezes esse diagnóstico nem fecha também. Às vezes acontece. A gente não sabe exatamente qual foi a causa, né? Pode acontecer isso. Por isso que eu falo, dou esse exemplo de às vezes a gente não arrumar a causa, porque eu vejo algumas famílias que elas ficam pingando de profissional em profissional, de, né, vai em fono, vai em TO, vai em psico, vai em nutri, vai no pediatra, vai no gastropediatra, vai no alergologista, e ela tá ok, ela tá procurando, né, claro,
um diagnóstico para aquilo que está acontecendo, uma explicação, porque se a gente tem isso, o nosso trabalho posterior fica muito melhor. Mas não seja simplesmente o profissional que vai falar assim, ah não, ó, a gente precisa então que você vá no outro aqui, quando você tiver o diagnóstico você volta. Seja o profissional que acolhe, sabe? Que dá o acolhimento inicial, que faz, né, uma visão do todo para essa mãe, que ajuda ela a perceber algumas condições, que retoma com ela o que é que ela já fez, o que é que deu certo por algum tempo, que depois ela acabou cansando de fazer, às vezes você retoma aquilo. Você dá dicas de como poderia ser diferente, perguntando, você já fez isso daqui? Já tentou? Ó, você tá me falando que ele gosta de batata, né? Que você sempre faz purezinho de batata. E se a gente pegasse, então, essa batata e fizesse ela, tipo uma batata ao murro, né? Que fica ainda mais amassada, mas é um pouquinho menos do que é um purê, pra ver como é essa aceitação. Porque aí depois disso, às vezes a gente consegue pôr a batata inteirinha, e aí depois com a batata inteirinha eu consigo comparar essa batata inteirinha com o cará, e por aí vai indo, né? Então, eu acho que o mecanismo sempre é a gente ter esse olhar do motivo, né? O que está levando, um olhar do todo, mas ao mesmo tempo continuar o trabalho com eles, enquanto esse diagnóstico está sendo buscado, né? Porque senão, gente, as famílias ficam muito perdidas, muito sem ter para onde ir, né? E aí, falando de ferramentas, tudo vai depender. Tem crianças, às vezes, que precisa de ajuste de rotina, independentemente da causa que tá levando àquela dificuldade. Ela precisa ajustar a rotina dela, né? Precisa ter horário para dormir, horário para acordar, horário das refeições, exemplo dos pais no momento da refeição. Então, às vezes, você vai começar organizando rotina, vai usar uma ferramenta de rotina. Às vezes você vai precisar trabalhar com a mãe, tem uma ferramenta de coaching nutricional que eu adoro, que é a análise de mudanças, né? Então pensa assim, ó, sempre que a gente vai mudar para qualquer coisa, existem benefícios em mudar e existem benefícios em não mudar também, né? Às vezes o benefício em não mudar, por mais que esteja uma droga a situação, acho que não tem outra palavra para usar, assim, por mais que essa situação esteja difícil, né, com relação à alimentação ali da criança, mudar vai exigir eu ter que tirar um tempo para conseguir cuidar daquilo, vai ter que exigir às vezes eu entrar em alguns pequenos embates, né, e eu ter que ir lá e me posicionar, não, isso daqui não é para essa hora, isso daqui é para essa hora. E então tem o benefício de continuar ruim, às vezes eu não tenho que fazer nada diferente, eu continuo na mesma, tô acostumada com essa situação, né? Ela não é boa, mas eu fico aqui. E aí, quando a gente traz essa ferramenta de análise de mudanças, mostrando que o benefício da mudança... E quando eu falo mostrando, tá, gente? Essa ferramenta, para vocês terem ideia, é uma folha, assim, basicamente em branco, né? Só vai tendo as perguntas e essa mãe vai respondendo. E ela vai vendo quanto, tanto para ela quanto para a criança, é bom mudar. Então, busca isso, né? Busca mostrar quão melhor pode ser mudar. Quão melhor vai ser, vai ter ação, vai ter a dificuldade ali de colocar em prática, né? De você ter que se desafiar diariamente, de você ter que construir novas formas. Mas e o benefício que vem depois? É muito melhor do que esse benefício de continuar igual? Porque é isso mesmo que a Bia falou aí, ó, mudar dá trabalho. Mudar dá trabalho. Mostrar isso eu acho que é importante, tá? Então, as ferramentas vão variando assim. Dá pra usar a cientista da Nutri quando a criança começa a se aproximar dos alimentos. Dá pra você usar desafios nutritivos da família. Então, eu tenho uma ferramenta lá na formação também, que é uma ferramenta só de desafios. E a gente coloca o que é que a família pode fazer em conjunto para ajudar essa criança a ter mais interesse pelos alimentos, né? E aí você vai ter que ponderar, caso a caso, que desafio é do tamanho que cabe no pé daquela família, eu brinco. O que é que eles podem fazer agora, o que é possível de ser feito agora, tá? Deixa eu ver se aqui teve mais alguma outra. Gostaram? Sim? Fez sentido por aí? Fez sentido? Deixa eu abrir aqui. A Milene, onde eu encontro essa ferramenta de análise de mudança? Essa ferramenta, minha, é uma ferramenta da formação em coaching nutricional infantil. A maior parte das ferramentas que vocês me verem falando aqui, tá? São ferramentas que eu mesma criei. A gente não tem, assim, eu vejo que existe muito do conhecimento, né, técnico do que fazer, tipo, isso a gente aprende na faculdade, aprende livro, aprende artigo, aprende congresso, mas me faltava demais ter como atingir aquelas crianças e aqueles pais com material mesmo, que tangibilizasse aquilo que eu queria falar. E aí eu fui construindo as minhas ferramentas. Aí hoje, depois de utilizá-las, de perceber, né, de fazer melhorias naquilo que era necessário,
a gente ensina dentro da nossa formação em coaching nutricional infantil essa ferramenta, tá? Vocês vão ter, inclusive no workshop Descomplicando Atendimento Infantil, vocês vão ter acesso a algumas dessas ferramentas para conhecer um pouquinho mais delas. Vamos lá. Ok, ó, minha principal dúvida sobre o atendimento nutricional infantil é como motivar a família a dar um retorno das atividades propostas para casa e não desistir do processo. Obrigada. Nossa, ó, foi a Ivana que fez essa pergunta aqui. Ivana, show sua pergunta. E eu vou falar bastante disso amanhã na aula 1, tá? Na aula 1 a gente vai falar sobre isso, então o workshop Descomplicando Atendimento Infantil começa amanhã, dia 18 de janeiro, tá certo? A aula 1 vai no ar. E nessa aula 1 eu vou falar um pouquinho dessa parte de motivação e na aula 2 também, porque realmente a gente precisa ter a motivação ali da família, né? De trazer de volta um parecer sobre as atividades. Na verdade, a primeira motivação é deles colocarem em prática. E aí, colocando em prática, trazer isso de volta pra gente. Até como um feedback para a gente entender sobre os avanços. Qual que é o ponto importante para vocês saberem? A gente vai falar mais disso durante a próxima semana. Eu vou fazer um aprofundamento, inclusive nos grupos que a gente está tendo de Telegram, de WhatsApp, mas só para não deixar, né, sem resposta aqui a dúvida da colega, quando a gente fala de motivação, existe motivação intrínseca e existe motivação extrínseca, né? Então, motivação extrínseca é uma pessoa de fora ou uma situação de fora que me motiva. Um prêmio que eu quero conquistar, né? Então, eu tô ganhando alguma coisa que alguém tá me oferecendo ou alguém tá dizendo, vai, Carol, você consegue, você é capaz, vamos lá, eu vou te ajudar aqui, ó. E isso é motivação extrínseca, né? A motivação intrínseca, que é a mais poderosa, é algo que eu quero muito, algo que eu me propus, algo que é de grande valor para mim, faz com que eu me motive a fazer determinadas ações se eu sei que eu vou conquistar aquilo, né? Um exemplo para mim super claro e que eu gosto de dar, porque eu passei por isso e passei por isso quando menor, né, quando criança, era das audições de balé. Então, a audição de balé, gente, por exemplo, você precisa super se preparar, precisa de um super condicionamento físico. Inclusive, eu já atendi uma bailarina, contei pra vocês dessa história, né, da bailarina também. Eu acho que eu até cito ela durante o workshop. Aqui eu tô lembrando que nas aulas, se eu não me engano, eu falo dela. Mas a gente precisa de um bom condicionamento físico. O balé tem muito, né, ali do biotipo do balé, é uma criança ou uma mulher, uma pessoa, enfim, geralmente mais magra e tudo mais. A gente precisa ter, né, mais musculatura para conseguir saltar mais, uma série de coisas. E aí, qual que era a minha grande motivação para comer melhor? Era eu poder fazer o quê? Conseguir passar na audição. Conseguir ser aprovada na audição. Então, eu dançar melhor tinha a ver ali com eu ter mais saúde, eu ter mais disposição. E aí, se as pessoas conseguem mostrar isso para a criança, que, por exemplo, ela comer melhor, né, faz com que ela tenha uma melhor disposição e ela consiga dançar melhor, faz com que ela, um jogador de futebol, faz com que essa criança possa jogar um futebol de forma mais rápida, com mais força na perna, né? Se a gente encontra essa motivação intrínseca, algo que eu quero muito, não é algo que outra pessoa está me oferecendo, é muito mais poderoso. Então, buscar pelo que motiva a criança e buscar pelo que motiva os pais, tá bom? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso na aula 1 e 2, então não vou ficar dando mais spoiler aqui não, tá certo? Saber Nutritivo perguntou se essas aulas vão ficar gravadas. Ó, as aulas do workshop Descomplicando Atendimento Infantil, elas vão ao ar. A primeira aula, a aula 1, vai ao ar na segunda-feira. A aula 2 vai ao ar na quarta. A aula 3 vai ao ar na sexta. E aí, no domingo, que é dia 24 de janeiro, todas as aulas saem do ar. A partir do momento que elas vão no ar, elas estão lá disponíveis para vocês verem. Mas eu vou falar o que acontece sempre que eu tenho um treinamento gratuito aqui aberto para vocês. O pessoal fala assim, tá no ar, veja depois, veja amanhã, e amanhã, e amanhã. Aí na hora que chega domingo e sai do ar, segunda-feira, meu inbox lota de Carol, por favor, libera mais uma hora. Aí as desculpas são as diversas. Vocês têm um tantão de dia pra ver, então se programa pra ver conforme elas saíram, porque aí depois fica, poxa, perdi o conteúdo gratuito e perdeu. Dia 24 elas saem do ar e não voltam mais, tá?
A Ana falou, fica disponível a partir das 9 horas da manhã. Isso mesmo. É isso mesmo, Ana. Elas vão ao ar 9 horas, né? Então, 9 horas da segunda, 9 horas da quarta-feira, 9 horas da sexta-feira. E aí vai ficar disponível até o dia 24, que é domingo, até as 23h59, tá certo, gente? Se você não se inscreveu ainda no workshop, se inscreva. Tá fantástico, assim, essa edição, né? O workshop Descomplicando Atendimento Infantil vai te ajudar como ser mais segura, bem remunerada e reconhecida como nutricionista infantil, utilizando ali uma metodologia que gera adesão, que traz resultado para o seu trabalho, para o tratamento que você propõe para as crianças, que motiva, que encanta. E isso faz com que você cresça, com que você floresça para a nutrição materna infantil, certo? Bem, a gente vai ficando por aqui hoje, tá certo? Eu vejo vocês amanhã. E vamos fazer assim, coloca lá, ó, primeiro pro pessoal que te segue saber que você vai estudar a semana inteira, semana que vem. Você pega, eu mandei tanto no nosso canal do Telegram quanto no WhatsApp, uma imagem falando do workshop, né? Coloca lá que você vai começar o workshop, tá bom? E que você vai passar a semana inteira que vem numa imersão para trazer novidades para o seu atendimento. Porque assim as pessoas vão saber que você está se aprofundando, que você está estudando, né? Isso eu acho que é bem importante de vocês fazerem sempre, com tudo que vocês estão estudando e levando. Isso vai mostrando e gerando autoridade de vocês. E aí, a aula secreta, a gente vai ter 3 aulas secretas. Também nos mesmos dias que eu libero as aulas gravadas, tá? É na segunda, na quarta e na sexta. Essas aulas secretas são às 18 horas. E elas vão ser lá pelo YouTube. Então, vocês vão receber os links nos grupos do WhatsApp. Quem tá lá, se inscreveu, né, no workshop, recebeu o link para entrar no grupo do WhatsApp. E a gente vai mandar lá um pouquinho antes das 18 o link do YouTube para vocês assistirem. Não vai ser uma live, não vai ser aqui no Instagram, né? Vai ser lá no canal do YouTube para vocês poderem acompanhar. A gente vai ter slide, quero dividir tela com vocês, mostrar um pouquinho aqui dos materiais para vocês conhecerem mais. Tá certo? A Nutrilices perguntou se eles vão poder tirar dúvidas sobre as aulas. Sim, vocês vão ter um espaço debaixo de cada vídeo aula, tá? Para tirar dúvidas. Eu e minha equipe vamos responder todos os comentários de vocês. Vou fazer o possível para responder todo mundo. Que em outras edições que a gente teve, né, de outros treinamentos aqui, às vezes tinha muita coisa. Então eu vou respondendo com atenção todo mundo. Pode deixar seu comentário lá para mim, tá certo? E as aulas, se elas vão ter resumos? Não, essas aulas não vão ter resumos, mas elas têm materiais abaixo das aulas para vocês baixarem, materiais de apoio, tá? Os resumos a gente fez aqui na nossa jornada de aquecimento. Por isso que você precisa ver a aula ao vivo. Desculpa, você precisa acompanhar as aulas lá do workshop, né, que vão no ar na segunda, quarta e sexta, porque não vai ter um resumo para você consultar depois, não vai ter essa aula para você ver depois, você vai ter que ver no período que ela está disponível, fazer as suas anotações, as suas considerações, tirar as suas dúvidas enquanto ela está disponível lá na plataforma que vai ter de comentários, porque depois, semana que vem, aí na segunda-feira, que é dia 25 de janeiro, eu vou receber as novas alunas da formação em coaching nutricional infantil. Então essas aulas saem do ar, a gente vai receber as novas alunas e aí a minha atenção fica aqui para elas, para receber essas sementinhas que vão chegar para florescer. E é isso, minha gente, tá certo? Beleza. Meninas, ó, a Marisa falando, você fala muito bem, consegui entender e aprender. Que bom, Marisa, que bom. Eu faço sempre, o meu exercício aqui é esse. Aliás, queria saber, quem tá aí, que tá vendo, coloca pra mim, vocês conseguem aprender tudo aqui que eu falo? Conseguem entender como vocês vão pegar e vocês vão levar pra prática? Porque acho que essa é a grande proposta que eu tenho como profissional, como professora, né? Quando eu decidi ensinar outros nutricionistas, eu decidi que eu queria fazer isso de forma simples, de forma que fosse possível de ser entendida, de forma que vocês conseguissem levar isso para a prática. Então também ter esse feedback, saber se vocês estão aprendendo, se vocês estão entendendo, se vocês estão motivadas aí, né, fazer aquilo tudo que a gente vem conversando e vem ensinando vocês. Isso me deixa muito feliz, porque eu tô pouco a pouco, então, conquistando o que eu quero, né? Que é realmente poder ver vocês, ter mais mãos aí por este Brasil, plantando sementinhas da alimentação saudável nas crianças.
A Larissa perguntou quando abre a inscrição da turma. A inscrição da turma abre dia 25 de janeiro, tá? Não na segunda-feira amanhã, na próxima segunda-feira. Vocês vão ter uma semana inteirinha para conhecer mais da metodologia, para conhecer mais da minha forma de ensino, ver se vocês se identificam, se vocês querem passar mais tempo juntinhas comigo, né? Entendendo como é que eu conduzo, entendendo como são as ferramentas que eu criei, tendo acesso a tudo isso. E para tanto, semana que vem vocês vão poder experimentar. Vocês vão experimentar um tanto ali da metodologia que eu ensino dentro da formação. Vão poder pegar isso gratuitamente, aplicar no atendimento de vocês. E quem quiser dar o próximo passo, né, e subir mais um nível ainda, vai ter a oportunidade de se inscrever na segunda-feira para a formação, certo? Ó, beijão pra vocês. A gente se vê na aula amanhã, tanto na aula que vai ao ar às 9 horas da manhã, quanto na aula das 18 horas, no aulão secreto, tá certo? A gente vai mandando tudo pra vocês lá no grupo do WhatsApp pra ninguém se perder. Só fiquem ligadas no grupo, tá bom? Beijo, beijo, gente!